Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Raminfo Ensina. Até onde alcança as leis de Deus? Todas as pessoas estão incluídas nas leis de Deus? Os 10 mandamentos ainda estão em vigor? A obediência aos mandamentos é cega? De que lado nós estamos? Veja isso e muito mais. Então, amigos e amigas, essa semana nós vamos estudar Êxodo, capítulo 24 e os capítulos 31 a 34. Somente lembrando, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com seus amigos e com as pessoas que você gostaria. Então, essa semana nós estamos estudando o Vem e Segue-me e vamos aprender algumas coisas muito importantes em relação a esses capítulos, né? Então, uma das coisas que nós podemos ver, e só relembrar que na aula passada eu falei sobre os mandamentos, os 10 mandamentos, e somente lembrar que do primeiro ao quarto mandamento, conhecer, ter e lembrar-se do Senhor. O quinto mandamento é dar honra aos pais, ou honrar os pais, né? E do sexto ao 10º mandamento são avisos dos cuidados com as coisas banais existentes nas relações humanas, do qual os homens podem cair. Então, em resumo, os 10 mandamentos, nessas 3 visões ou prioridades que nós podemos dar, né, ao entender o mandamento. Então, uma das coisas que nós podemos lembrar também é do protótipo, né? Em que as escrituras nos mostram. Nós vamos novamente rever isso em relação aos mandamentos. Deixa eu lembrar só em relação a esses protótipos, né? Que é uma representação de tudo que nós estamos estudando no Velho Testamento e ainda vamos estudar. É realmente uma semelhança e um anúncio, né, do que aconteceria e o que Jesus Cristo faria por nós. Então nós vemos que no livro de Moisés, é por isso que é importante nós entendermos que a obediência aos mandamentos ou os mandamentos para nós não pode ser uma obediência, na verdade, cega, né? Até se nós formos ver em Moisés, aquela escritura muito conhecida e às vezes muitas pessoas usam de forma equivocada. Então esse mandamento em que Adão ele estava na verdade executando, né? Mas o que aconteceu lá no versículo 5 diz: e ele deu-lhes mandamentos de que adorassem ao Senhor seu Deus e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor. E Adão foi obediente aos mandamentos do Senhor. Então aqui está dizendo que ele foi obediente. E continuando a leitura, agora vamos lembrar que na verdade as primícias do rebanho eram o primogênito. Ou seja, naquela época era feita, na verdade, sacrifício de animais e tinha que ser o primeiro animal que nascesse naquele rebanho. E tinha que ser um animal que não tivesse nenhuma mácula e fosse limpo, puro, né? Para representar também que não deixa de ser uma semelhança, um protótipo do Filho unigênito do Pai. E aí no versículo 6 diz que depois de muitos dias um anjo do Senhor apareceu. Não, quer dizer, ele já estava fazendo várias vezes sacrifício, e aí um anjo apareceu para ele, e aí fez a pergunta: por que ofereces sacrifício ao Senhor? E Adão então respondeu: não sei, exceto que o Senhor me mandou. E muitas pessoas às vezes dizem que aqui, nesse momento, ele foi obediente cegamente. Na verdade, essa obediência cega é um cuidado que nós temos que ter até para ensinar isso, porque não é esperado que os membros da igreja sejam obedientes cegamente, mas por 2 razões: ou por conhecimento ou pela fé. E na verdade o que Adão quis dizer aqui, eu não sei plenamente, né? Eu não sei todas as coisas.
Se nós formos comparar lá em 1 Nef 11, quando o Espírito estava ensinando o Nef, ele perguntou para Nef, você conhece a condescendência de Deus? E ele disse então que em parte ele conhecia e outra não. Então, até onde ele sabia que é o conhecimento, ele fazia, e o restante ele exercitava a fé. Da mesma forma foi o Adão. Adão já estava oferecendo o sacrifício, quer dizer, não é que ele não sabia de nada. Até onde ele sabia, ele fez. Ele preparou a ovelha e fez a sua oferta. E aí então, depois nós aprendemos aqui que ele pôde aprender muito mais, né, depois com essa experiência que ele teve. Então, para nós podermos entender, lá no capítulo 24, então, de Êxodo, que nós podemos ver aqui, nós precisamos ter a visão de que Deus, ele na verdade, quando ele deu os 10 mandamentos para Moisés, ele preparou o povo antes. Então, na verdade, Moisés, ele ensinou o povo, explicou para o povo até que pudesse estar no estágio de receber os mandamentos e depois eles fazerem um convênio de serem obedientes a isso. Então, vamos lembrar que antes de Moisés subir ao Monte Sinai, Israel foi instruída sobre a lei e fez o convênio de obedecer a ela. Aqui no capítulo 24, então, nós vamos ver isso aqui. No versículo 3, vamos ver aqui, ó. Foi, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor. Então, nós vamos ver alguns versículos antes que o Senhor, na verdade, chamou Moisés lá, instruiu ele e falou, vai lá agora e instrui o povo. Isso antes de dar os 10 mandamentos, os convênios. Nós vamos entender a importância e vamos lembrar que houveram 2 tábuas de mandamentos e a razão, nós vamos ver isso nas aulas, daqui a pouco. Lá no versículo 3 ele diz, foi Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, na verdade, Moisés, ele preparou o povo, ele falou, olha, vai ser assim, porque essas primeiras tábuas dos mandamentos, que depois ele na verdade, por causa da iniquidade que Moisés, de uma certa forma, demorou para voltar, né? E aí eles começaram a fazer o bezerro de ouro e adorar como um Deus, né? E então aí o Senhor disse para eles que eles não estavam prontos para isso. Então aí Moisés quebrou as primeiras tábuas. Mas nessas primeiras tábuas estavam, na verdade, a preparação, se eles estivessem prontos para receber, que eles iam ver Deus. Mas aí vamos ver lá o que aconteceu. Então o povo respondeu a uma voz e disse, todas as palavras que o Senhor falou, faremos. Então isso na hora que Moisés estava explicando antes de ir lá buscar os 10 mandamentos, né? E aí nós vamos ver aqui no versículo 7, diz, e tomou o livro do convênio e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Então eles já estavam fazendo, de uma certa forma, um convênio com Moisés, né? Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do convênio que o Senhor fez convosco, sobre todas essas palavras. Então vamos lembrar que parte desse sangue ele na verdade aspergiu lá no local e parte ele ungiu, né, de uma certa forma o povo por aquele convênio que eles estavam fazendo com essas palavras, quando eles disseram aqui, tudo que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Então vamos ver que o povo, antes de Moisés e as 70 testemunhas especiais entrarem na presença do Senhor, foi instruído a respeito das leis. Eles aceitaram-nas, fazendo o convênio de guardá-las, recebendo uma cópia de tais preceitos como contrato e santificando seus convênios com um sacrifício. E aí vamos lembrar, observar que a promessa feita pelo povo, nessas palavras, eles disseram, todas as palavras que o Senhor falou, faremos, né, e obedeceremos. Então, aí Moisés, então, ele disse, ok, então agora eu vou lá, né, falar novamente com o Senhor,
e vou trazer esse convênio aqui, né? E aí foi a situação que o povo, que ele demorou, né? Então, lembrando que esse sacrifício, né? E que é na verdade semelhante, e diz: as instruções que Israel recebeu antes de Moisés subir ao monte Sinai foram preservadas no livro do concerto no convênio, que aqui no versículo 7 nós lemos. E tomou o livro do convênio, né? E, porém, como nenhum convênio era tido como ratificado ou celebrado sem que um sacrifício fosse oferecido, podemos compreender a necessidade dos sacrifícios aqui mencionados. Como ele fez o sacrifício e aquele animal que foi morto, o sangue, né, que ele sacrificou, parte dele ele ungiu o povo, né, com aquele sangue. Então ele diz: metade do sangue do animal era aspergido sobre o altar e o restante sobre o povo, mostrando assim que tanto Deus como eles estavam mutuamente ligados por aquele convênio, né? Ao Senhor cabia apoiar e defender e salvar o povo. O povo, por sua vez, assumia perante Deus o compromisso de temê-lo, no sentido de respeito, respeitá-lo, amá-lo e servi-lo. As instruções dadas a Israel asseguravam que o povo não seria forçado a ter com o Senhor um relacionamento que não compreendia ou desejava. Por isso então que Moisés ele preparou primeiro o povo antes de ir lá e receber os 10 mandamentos. Desde que os israelitas manifestaram sua disposição de aceitar a lei e fizeram o pacto de vivê-la, Moisés ficou livre para agir por Israel na presença do Senhor. E aí foi quando eles disseram lá no versículo 7: tudo o que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Então, nesse momento, Moisés, ele tinha a autoridade sobre o povo, porque eles fizeram um convênio, né? Por livre e espontânea vontade. Tá? E vamos lembrar que ele foi chamado para ser o representante de Deus para o povo e não representar o povo para Deus. O que nós vamos ver na história depois, que o povo queria isso, né? Eles queriam dizer para Moisés como eles gostariam que fosse feitas as coisas e que Moisés levasse isso para Deus. E é por isso que Moisés então mostrou e teve que mostrar a autoridade, porque Deus disse para Moisés que ele era o representante de Deus para o povo, né? Então, vamos ver aqui no capítulo agora 32, e algo que nós precisamos, na verdade, compreender para sabermos. A pergunta né? O arrependimento sincero demonstra de que lado nós estamos. Talvez nós podemos perguntar: bom, qual é o lado que eu estou, né? E então, quem é do Senhor, vem a mim. E isso foi a frase em que o Moisés, né? Nós vamos ver aqui no versículo 14. Né? Mais uma vez, vamos lembrar que lá no início do nosso estudo Vem e Segue-me, algumas escrituras disseram que o Senhor se arrependeu, mas nós já vimos, e mais uma vez está repetindo no versículo 14, que o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que haveria de fazer ao seu povo. Mas, aqui na verdade, se nós formos ler aqui a versão inspirada do profeta Joseph, esse versículo 14, que nós lemos agora, o versículo diz: e o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que haveria de fazer ao seu povo. Então vamos lembrar que o Senhor ele não se arrepende, né, do que faz, né? E vamos entender exatamente o que seria isso de ele, ou o que a Escritura diz, de se arrepender. Então aqui diz assim no 14, na versão inspirada do profeta Joseph, diz o seguinte: e o Senhor disse a Moisés: se eles se arrependerem do mal que fizeram, então vamos lembrar lá daquela regrinha, se e o então, né? Então olha só o que o Senhor disse aqui no versículo 14: e o Senhor disse a Moisés: se eles se arrependerem do mal que fizeram, então poupar-lhes-ei a vida e desviarei a minha ardente ira. Então não é que o Senhor se arrependeu, mas ele está dizendo: olha, aqui tem uma condição, se eles se arrependerem, então eu vou desviar a minha ira, né?
E aí ele disse para Moisés: mas eis que executarás juízo sobre todos os que não se arrependerem deste mal nesse dia. Então ele está dizendo para Moisés: você vai ser o juiz de Israel, onde as pessoas que não se arrependeram, fizeram o convênio e não se arrependeram, não se arrependem dos seus pecados, então você vai fazer um juízo sobre elas. E ele diz: portanto, faz isso que te ordenei, ou então executarei tudo o que pensei em fazer no meu povo. Então ele disse: olha, você vai lá, você vai ser um juiz em Israel, aqueles que não se arrependeram, você vai ajudá-los para eles se arrepender. E ele diz: ou então executarei tudo que pensei em fazer ao meu povo. E a palavra do Senhor ia ter que ser cumprida, né? Então, como ele disse que aqueles que não se arrependessem iam ter que ser condenados, né? E a ira do Senhor, vamos lembrar e entender essa palavra, a ira do Senhor, né? É um pouco assim, para nós podermos pensar. Nós, na verdade, ficamos às vezes bravos, nervosos, irados, né? E nós fazemos careta e aquela coisa toda. E vamos entender, né? Imaginar se Deus, a ira dele é dessa forma, né? Mas estudando as Escrituras e vendo a visão que nós temos da ira de Deus, é que na verdade a ira de Deus é que ele não pode impedir de nós respondermos pelos nossos erros. Ou seja, ele tem que permitir que nós soframos se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Então ele não vai poder nos, na verdade, tirar dessa situação. Alguém que erra, ele tem que sofrer a consequência. Então a ira de Deus é essa, ele tem que permitir que as pessoas sofram as consequências, né? Mas não, com certeza, se nós vamos ver lá no início que nós vimos, quando o Senhor, lá no Jardim do Éden, né? Quando ele chamou Adão e Eva para saber o que tinha acontecido, ele já sabia, mas ele queria que Adão e Eva entendessem e se responsabilizassem pela escolha que eles fizeram. Ele também chamou Lúcifer, né? Mas ele não chamou Lúcifer gritando, irado, não, ele chamou com uma voz mansa. E Lúcifer falou lá e depois ele disse para ele: pode ir embora, sai daqui. Mas não precisou se exaltar ou irar, né? No sentido que a gente, às vezes, nós homens, ainda temos um homem natural dentro de nós, a nossa ira, às vezes, é algo exaltado, né? Mas a ira de Deus é isso, né? Que Deus, ele vai ter que permitir que as pessoas sofram as consequências de suas escolhas. E aí vamos ver quem é que está do lado do Senhor. E aqui aconteceu uma experiência, né? Em que nós vamos ver aqui no versículo 25 a 29, né? E aí diz: e vendo Moisés que o povo estava despido, esse na verdade despido no sentido de estar nu, o estar nu é você estar com os erros abertos, né? Os erros escancarados, ou de uma certa forma fora de controle, né? Então, se nós vamos ver aqui na palavra, no versículo 25, despido, lá no rodapé, revoltoso, fora de controle, né? Esse despido. Porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. Então, vamos lembrar que Arão estava lá e, de uma certa forma, os homens forçaram. Ele era um homem que ele tinha essa habilidade de fazer imagens, né? E fizeram ele fazer o bezerro de ouro. E Arão quase perdeu a posição dele, né? Que ele se arrependeu de verdade e ele conseguiu provar que ele estava arrependido do que fez e, ao mesmo tempo, ele foi, de uma certa forma, forçado aquilo, mas quase que ele perde a posição e é destruído, inclusive, por aquele povo. E aí diz aqui no 26, e pôs-se em pé Moisés na porta do acampamento e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então, quando Moisés ele desceu com os mandamentos e ele viu aquela iniquidade, o povo dançando e adorando o bezerro de ouro, ainda ele deu uma chance. Imagina, ele poderia já mandar todo mundo
já acabar, né, com todo mundo como aconteceu. Aqueles que não se arrependeram, claro. Mas Moisés ainda assim deu uma chance, e ele disse assim, ele estava representando Deus, e ele disse, quem é do Senhor, venha a mim. Então aquelas pessoas que viram que estavam errados e talvez entraram, até que tem um ensinamento sutil, principalmente para a juventude, né, que às vezes alguns jovens acabam fazendo algumas coisas erradas por causa de má influências, de amizades. Então, naquele momento, né, talvez muitas pessoas lá começaram a dançar de forma imprópria e adorar o Deus e de uma certa forma fazer aquilo da boa vizinhança, né, e não mostrar que era contra aquilo, né, porque ele acreditava no Deus vivo e não no bezerro. Mas, de uma forma, quando Moisés deu essa chance, ele sabia que tinha algumas pessoas lá que foram influenciadas, né? Então ele disse, olha, quem é do Senhor, escolhe o lado, vem para mim aqui. E aí diz lá que então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e os outros não. E aí então no 27, e disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai a passar pelo acampamento de porta em porta. E aí ele disse para aqueles que vieram do lado dele, olha, agora vocês vão pegar a espada e vão matar aqueles que não vieram a mim, né, em nome de Deus. E essas pessoas que eles iam ter que matar eram inclusive parentes deles. Então vamos ver lá, diz, e mate cada um seu irmão, e cada um seu amigo, e cada um seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito, consagrai-vos hoje ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isso para que ele vos dê hoje a bênção, né? Essa bênção eles tinham que mostrar, inclusive por ação, a obediência a Moisés, quando Moisés falou, bom, aqueles que eu dei a chance, eu disse aqui para eles, olha, quem é do Senhor, vem a mim, ainda dá tempo de se arrepender, e não quiseram se arrepender, então tiveram que sofrer a consequência, e essa consequência era que eles tinham que ser mortos por aqueles que eram ou escolheram o lado do Senhor. E aí quando eles foram lá fazer isso, por isso que no 29 fala, né, contra seu irmão, e isso para que ele, o Senhor, vos dê uma bênção. Então, se aqueles que vieram do lado de Moisés quisessem receber a bênção, tinham que obedecer aquilo que o Moisés mandou eles fazerem. Então, de uma certa forma, espiritualmente falando, hoje nos dias, a gente não tem uma espada literalmente na mão, mas às vezes nós temos ignorar algumas coisas, inclusive com pessoas da nossa família. Quando nós nos convertemos à igreja e escolhemos, né, e sabemos e queremos viver em obras mais elevadas, às vezes nós vamos ter que desprezar algumas coisas, até de alguns familiares, porque às vezes os familiares não têm a mesma visão que nós temos, eles não aceitam, não aceitaram o evangelho como nós aceitamos, e às vezes eles fazem coisas que, né, para nós estão fora dos princípios que nós escolhemos viver. E às vezes nós vamos ter que dizer não, né? E alguns exemplos, né? Às vezes uma família costuma fazer uma festa de aniversário, faz um festão no domingo. E às vezes a gente, como membro da igreja, fala, não, eu não vou numa festa, porque festa no domingo eu vou estar escolhendo, por isso que, né, o Moisés falou, quem é do Senhor vem a mim, né? Escolhe um lado para você viver, e não em situações, né, em que nós vamos ser, na verdade, seletivos, dizer, não, mas nessa condição eu acho que eu não estou quebrando o dia do Senhor, porque eu também tenho que estar com a família, né? Então, vamos lembrar que são escolhas. E às vezes algumas pessoas, claro, nós vamos respeitar o que as pessoas acreditam, ou o que eles fazem, vivem, dentro do conhecimento que eles têm, mas nós não somos obrigados a fazer isso só porque somos da família.
E às vezes temos que ter a coragem de dizer, olha, felizmente no domingo nós não participamos disso. Se for numa outra data a gente participaria, mas... Né? E isso vai acontecer, às vezes tem alguns familiares que vão entender e respeitar, assim como nós respeitamos eles também, e tem aqueles que não vão entender e vão até quebrar o vínculo familiar, né? E não vão mais nos convidar, ou às vezes não vai ter nem mais amizade de falar e conversar. Mas é um lado que nós escolhemos viver um padrão mais elevado e às vezes nós vamos ter pessoas próximas, parentes, que não vivem esse padrão elevado. E aí nós temos que fazer a escolha. Então a pergunta é, de que lado nós estamos? Então nós temos que escolher um lado e viver, né? E, então essa experiência de Moisés, de uma certa forma, espiritualmente falando, é isso. Quem é do Senhor, vem a mim. E deixa os outros. Talvez alguns aqui foram e olharam para um filho, ou olharam para um parente e falaram, vamos. E ele, não vou não. E aí ele teve que escolher um lado, porque se ele ficasse com o parente, ele ia ser destruído também. Então aí ele escolheu lá, não, eu vou do lado do Moisés, ele me deu a chance, eu vou me arrepender, né? Se, às vezes ele nem fez, porque teve um grupo lá que não fez nada, eles estavam odiando, né, aquilo que aquele povo estava fazendo. Mas, de uma certa forma, com certeza isso aconteceu. Alguns que foram do lado de Moisés viram seus parentes escolhendo o outro lado. E aí, infelizmente, é isso. É a liberdade de escolha. Deus, né, vamos lembrar que no início, Moisés, antes até de vir com as tábuas, as primeiras tábuas de pedra com os mandamentos, ele tinha preparado. E o que o povo falou lá para Moisés, lá no versículo 7 do capítulo 24. Tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Só que aí Moisés subiu lá, ele demorou muito tempo, eles acharam que Moisés já não ia voltar mais, e aí começaram a fazer as coisas que nós já sabemos. Então, que nós possamos escolher um lado, que seja o lado do padrão elevado. E infelizmente, se tiver alguém que não gostar, mesmo que seja parente, sinto muito, mas eu escolhi um lado e ele respeita o lado que ele escolheu também. Então espero que nós possamos ter aprendido alguma coisa e a continuação dessa aula, então nós vamos aprender sobre essas tábuas, o que seriam as duas leis das tábuas e vamos aprender algumas coisas importantes sobre isso, ok? Então, até a segunda parte dessa aula.